Olá a todos, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre um tema polêmico, um tema que realmente chama a atenção de muitas pessoas e a gente nem se dá conta disso. Quer ver só? Medo da morte. Você tem medo de morrer? Então, eu gostaria de começar falando o seguinte: a morte, o medo da morte, né? A morte em si é um processo natural, não tem nada de fora do comum da natureza, né? Todo dia nascem um monte de pessoas e morrem muitas pessoas e animais, né, e plantas e tudo mais. O problema, sabe qual é, gente? Não é a morte. É o medo do que você faz entre um ponto e outro. Você começa a tua vida aqui, né? E aí você vai e vem até aqui. E aí, esse meio termo, o que você fez da sua vida? Esse é o significado real. Eu acho que o medo maior é esse, que todos nós temos. Você não tem medo de morrer de coronavírus. Você tem medo de morrer e a sua vida não ter significado. Você não ter conseguido alcançar aquilo que você almeja, o sucesso que você tanto procura. Seja ele um sucesso profissional, seja ele um sucesso social, sucesso de vida, um amor. Então esse é o grande medo que você tem. Claro, e você também tem medo de outras pessoas que você ama possam vir, né, a morrer. Mas ainda assim, esse medo tem a ver com essa questão também. Sabe por quê? Primeiro, você tem medo da pessoa ser privada da possibilidade que ela tem de vida. E segundo, você tem medo da dor que você vai sentir se essa pessoa partir. Então, assim, não é egoísta falar isso, tá? Muita gente fala assim, poxa, mas... Muita gente, aliás, pode pensar assim, poxa, mas é egoísta você falar dessa forma, né? Parece que eu estou pensando só em mim. Mas não é isso. Nós, seres humanos, nós pensamos na gente, assim como pensamos no outro. A gente quer ser feliz, e a gente quer que a pessoa seja feliz também. Pelo menos com as pessoas que a gente gosta, né? Então, não é errado você pensar nessa possibilidade de você sofrer porque você gosta da pessoa. Tanto é assim, gente, que morre gente todo dia, não é verdade? E muitas vezes você vê gente morrendo lá na África de fome, na Etiópia, e nem por isso você fica desesperado, você vai ficar chorando. Você pode ficar triste por elas, você não queria que o mundo fosse assim. Eu também não queria, acho que a maioria das pessoas não queriam, né? Não sei. Mas a gente não vai sofrer horrores e ficar chorando, entrar num luto profundo por alguém que está morrendo que a gente não conhece. A gente vai sofrer para aquelas pessoas que a gente conhece. E aí pode ser um sofrimento de uma pessoa que a gente tem um contato ou uma pessoa que a gente ama muito, de paixão. E isso não tem problema. Não é uma coisa errada. A gente muitas vezes se leva a crer, né, que pensar dessa forma é errado. Você não se preocupar com o outro é errado. Mas não é bem assim, gente. Se preocupar não significa você ter que dedicar sua vida à pessoa ou você ter que fazer coisas que agradem a pessoa. Ou muitas vezes não significa você ter que chorar para alguém que morre. Tem muito mais a ver com o significado dessa vida, né? Você realmente crê que essa vida tem um significado para você? Então a gente às vezes vê isso, né? Muito comum até. A pessoa morre com uma certa idade, morre nova, morre com 50 anos, morre com 30 num acidente. E a gente pensa assim, poxa, essa pessoa tinha tanta vida pela frente. Então, o medo da morte, na verdade, é disfarçado, né? Não é bem o medo de morrer. É o medo de você não ter feito aquilo que você queria. Não ter um significado para você a vida. É o medo desse intervalo aqui, ó. Você não ter feito aquilo que você queria, ou você não ter vivido da forma que você achava que era a forma mais plena. Então, talvez esse medo da morte possa ter um novo significado para você. Por que você, ao invés de ficar preocupado, sofrendo, né,
Meu Deus, esse vírus é terrível, está morrendo um monte de gente, sim. Mas por que você não tenta ressignificar isso? De que forma? Fazendo coisas que possam ter um sentido maior para você e depois para os outros, né? Para você poder fazer as coisas ter sentido, você primeiro precisa ter sentido para você. Para depois você ver sentido em ajudar outras pessoas. Então isso até num outro vídeo eu falo sobre isso, né? O que você realmente quer fazer. Depois dá uma olhadinha. Eu vou botar aqui na indicação aqui em cima. Porque o que acontece? Se não tem significado para você, você fazer aquilo vai perder a graça, não vai ter sentido para você. Então isso vai te trazer tristeza, isso vai te trazer infelicidade. Então essa é a questão principal. E eu acho que muitas pessoas já viram também filmes ou situações de vida onde a pessoa morre e diz ela dá a vida por alguém. Isso é muito bonito, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa coragem de dar a vida por alguém. E naquele momento ela tem um insight e ela pensa, valeu a pena. Eu fiz o que eu devia fazer. E você vê que isso é pauta de muitos filmes heróicos, né? A pessoa que foi lá e no último momento ela deu a vida dela por uma causa maior. Então, é isso que significa pra gente não ter medo da morte. É significar nossa vida para algo maior. Mas algo maior pode ser uma coisa simples. Pode ser, de repente, você ver o seu filho encaminhado na vida. Não da forma que você acha que é ser encaminhado, mas você ver seu filho feliz, fazendo com que ele ama, estando com quem ele gosta. E mesmo que ele sofra com a vida, sofra com perdas, você sabe que ele está ali e ele vai passar por aquilo. Sabe, isso é tão pouco explorado, na minha opinião, pelas pessoas, né? Então, assim, pensa sobre isso. Significar a vida é você fazer algo que te realize, mas também que você possa prestar um bem a outra pessoa. Então, prestar bem, por exemplo, para o teu filho, para tua filha, não é fazer aquilo que você acha que ele tem que fazer. Ah, meu filho é médico, é advogado, é uma pessoa de sucesso. Isso não é significar a vida. Você tem que pensar o seguinte, ele gosta do que ele faz? Ele está seguindo o caminho dele? Então a gente tem que pensar sobre isso. Muitas famílias, né, se pautam nisso, né? Que a vida, poxa, o filho tem que fazer um concurso público, ou a filha tem que casar com uma pessoa boa. E eu não estou nem falando de pessoas que acham que tem que ser alguém com bens, não, gente. Uma pessoa, você acha que a pessoa tem que casar, assim, com alguém que vale a pena. Tudo bem, isso todo mundo acha, mas às vezes para um pai, para uma mãe, ou para um parente, para o próprio filho, ver aquela pessoa estando com alguém que ela considera de caráter é uma significação. Mas, infelizmente, a gente tem que voltar para a nossa realidade de seres terrenos, de que muitas vezes não vai ser assim. A vida não vai funcionar dessa forma. As coisas não vão para onde você quer. Pode ser que às vezes ela vá, mas quase sempre ela vai para um caminho próprio. Então, teu filho, tua filha, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, seu namorado, namorada, marido, esposa, seja quem for, a vida vai levar um caminho onde a pessoa decidir e onde a vida dessa pessoa caminhar. Não é aquilo que a gente quer. Então, tenta refletir sobre isso. Perde esse medo de você achar que é dono da vida de alguém ou da sua própria vida, nesse sentido de controlar os acontecimentos. Não temos esse controle, gente. A gente controla aquilo que está perto da gente. A gente pode controlar o trabalho que a gente quer ter, a vida que a gente quer ter até um certo ponto. A gente pode controlar as pessoas que a gente quer ter contato, e o que já é difícil, hein? Porque é muito difícil você controlar isso também. Não controlar no sentido de ter controle, mas de ter direcionamento. Mas a verdade é o seguinte, quase tudo aquilo que acontece fora do nosso campo, não temos como direcionar. Não temos controle sobre isso. Inclusive a nossa morte. Claro,
temos até um certo controle, isso eu posso falar em outro vídeo, mas não esse controle consciente que a gente acha que vai ter. Então esse medo, na verdade, não é medo de morrer de doença. É esse medo entre a significação de vida, entre o que você considera importante e você considera inútil. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente considera inútil e a gente leva a nossa vida assim. De um ponto para cá, a gente leva a vida assim. Fazendo um monte de coisa que você mesmo não considera útil. Perde um tempo enorme. E aí você vê vários memes, né, no Instagram, no Facebook. Poxa, eu só comi essa quarentena. Também tem um outro vídeo que eu falo sobre questão de coisas que você pode fazer para melhorar a sua saúde na quarentena. Depois buscar o meu canal. Então assim, e você vê, passou o dia inteiro. Você às vezes passa o dia inteiro num trabalho que você não gosta. Porque você quer pagar a conta. Às vezes você passa o dia inteiro com alguém que você não gosta, mas porque aquela pessoa, de uma certa forma, ou você tem pena de estar de terminar com aquela pessoa, ou você considera que aquela pessoa precisa de você. Você tem que ter o equilíbrio entre a pessoa precisar e você doar-se totalmente. Existe um equilíbrio. Eu acho bem interessante que eu lembro um caso, quando eu era garoto, tinha um senhor que morava lá na minha rua, que ele dedicou a vida toda dele para a mãe. Até aí a gente pode considerar, poxa, que legal, né? É uma pessoa que dedicou a vida à mãe. Tudo bem, não tem problema você dedicar a sua vida à sua mãe. O problema era o seguinte, ele sempre tinha um discurso de vitimização. De que a vida é assim mesmo, eu tenho que fazer isso, é isso. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa que ele não trabalhava, porque ele só cuidava da mãe, e ele vivia de doações. E uma vez eu lembro que eu peguei várias camisas minhas, eu já era adolescente nessa fase, mas eu sempre fui um adolescente alto, né? E camisas que eu vi, ele era um senhor magrinho, dava nele. E eram camisas boas, gente, mas que eu não estava usando. Eu falei, poxa, ele uma vez falou na rua, eu tô tão triste, eu tô sem roupa, não tenho dinheiro para comprar. Aí eu encontrei com ele. Eu falei, olha, eu vou te dar eu tenho umas roupas lá boas, praticamente novas, que eu quase não usei. Ah, tá bom, muito obrigado. Aí eu não lembro se agora foi minha mãe, se foi alguém que entregou para ele as roupas. Passado um tempo, gente, ele devolveu as roupas. Porque disse que não gostou. Ah, as cores não são legais. Aí eu falei, poxa, assim, caramba, eu que tudo bem, não sou rico, não sou, mas tem uma situação, naquela época eu também tinha uma situação, graças a Deus eu tinha casa, tinha comida, tinha meu trabalho. Normalmente eu não recuso as coisas que eu recebo. No máximo que eu vou fazer se eu não gostar, eu pego e dou para outra pessoa que precisa. Né? Até por uma gentileza. E ele andava sempre com a roupa rasgada, e estava sempre reclamando que não tinha roupa, e ele não gostou das roupas, não gostou da cor, gente. Sabe? Então, assim, não era a roupa o problema. Era o personagem que ele vestiu. Ele precisava estar com aquele personagem. Naquela posição de alguém que precisa pedir ajuda. Mas ele talvez não quisesse ajuda, mas ele precisava criar aquele papel de vítima. Eu estou precisando de... Eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo. Porque, na verdade, ele não queria ter trabalho. Sabe por quê, gente? O que acontece é o medo de viver. Às vezes a gente tem medo de viver e a gente considera que é outra coisa. Então, muitas vezes, quando você se bota no papel de vítima do mundo, da sociedade, seja o que for, você tem medo de viver. Porque você sabe que se você viver e você assumir que você é dono da sua vida, você vai precisar tomar as decisões da sua vida. E às vezes você não quer. Você quer que as pessoas tomem decisão por você. Ou você não quer tomar decisão nenhuma. O problema, gente, é que, como diz um ditado judaico, não responder também é resposta. Então a vida não vai parar porque você não quer se movimentar. Ela vai tomar a frente. Então quando a vida toma a frente, a gente não sabe exatamente o que vem. Podem vir coisas boas, mas quase sempre, num papel de vitimização, vem coisas que você não quer. Ou que vá trazer sustentação para essa sua posição. Seja ela de vítima, seja ela de alguém que eu não consigo fazer isso.
Então, medo da morte, na verdade, é medo de viver. E quando você não tem medo de viver, você não tem medo de morrer. Eu, no início da pandemia, eu fiquei com muito medo, né? Que eu tenho um filho pequeno, e tenho meu pai, minha mãe, e outras pessoas que eu gosto, que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, caramba. Eu fiquei com muito medo, sabe? Mas foi nas primeiras 2 semanas. Depois aquilo fui elaborando. Hoje em dia, acho que também as pessoas já estão elaborando, né? Acho que cada situação na vida vem para trazer uma resposta e trazer uma reflexão para que você possa melhorar. Então, eu vi, gente, não adianta eu ter medo, eu não tenho controle sobre isso. O controle que eu tenho é me manter em casa, usar máscara, utilizar sempre álcool, ter consciência. Então, esse é o cuidado que você tem que ter, o controle. Agora, da sua vida, o controle que você tem que ter é o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Acontecimento, o que eu posso fazer de frente a essa situação? Existe uma coisa que eu possa fazer nesse momento? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Vai, faz. Não dá para fazer nada nesse momento? Espera. Mas não é para esperar para sempre também, né? Então você dorme no ponto e não acorda mais. Não, você vai e faz. Da hora que for para fazer. Então pensa nisso. Medo da morte normalmente é medo de viver. Eu lembro de uma frase célebre de um filme, Último Samurai, que eu achei fantástica. Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Quem não parte que o cara fala assim, como ele morreu? Pergunta pro cara. E o outro responde assim, eu posso dizer como ele viveu. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.